Quando nós pensamos em armas no universo de Naruto, dois personagens vêm à mente. No caso, o portador da Kubikiri Bochou, o demônio da névoa oculta, um dos vilões mais icônicos e o primeiro vilão da obra, no caso Zabuza Momochi, portador da Kubikiri Bochou. Ou nós pensamos no Kizami, que é um dos membros mais icônicos da Akatsuki, que portava a Samerhada, uma das espadas mais poderosas do anime. E é claro, não é o que esses dois personagens têm em comum, é que eles fazem parte dos 7 espadachins da névoa, um grupo selecionado dentro da Aldeia da Névoa que portava cada uma das espadas mais lendárias da aldeia. E é claro, entre elas, cada uma possui sua restrição específica. É claro, alguns personagens romperam essas restrições. Provavelmente o primeiro Mizukage que criou essas armas, Mangetsu Hozuki, também conseguiu controlar todas as 7 espadas. Então vamos ali que alguns conseguiram burlar essa capacidade. Mas e fora da Aldeia da Névoa? Será que existe alguns ninjas que seriam capazes de portar as 7 espadas da Aldeia da Névoa? E eu decidi trazer esse vídeo aqui, né, falando sobre os 10 personagens fora da Aldeia da Névoa que conseguiriam portar as 7 espadas. Claro, eu não estou incluindo aqui os ninjas da Aldeia da Névoa, porque eles também poderiam ter aprendido ali o esgrima da habilidade da Aldeia da Névoa, né, já que o Suigetsu fala que para portar uma das 7 espadas precisa aprender essa esgrima, não é ter a capacidade de portar, até porque essas espadas são muito perigosas até para o seu próprio portador, então tem que ter um treinamento ali específico para portar elas. Então vamos falar aqui os ninjas dos top 10, né? Claro, do mais fraco até o mais poderoso que poderia portar ali, não do nível de poder, mas sim a capacidade de portar as 7 espadas na minha concepção. Então vamos iniciar esse vídeo aqui, mas é claro, eu peço que você dê seu likezão que ajuda o canal a crescer cada vez mais. E é claro, né, me apresentando aqui, né, sou o Breno Wallace, esse que vos fala. Então vamos iniciar esse vídeo aqui, já que você deixou seu likezão para ajudar o canal a crescer cada vez mais e cada vez mais longe. Então, vamos iniciar esse vídeo. Vambora. Claro, não é? Há muitos ninjas que poderiam portar as 7 espadas. Eu selecionei aqui 10, na minha concepção de 10 que poderiam portar, mas existem ninjas que também poderiam ter a capacidade de portar. Quando eu penso nas restrições das 7 espadas, muita gente pode pensar na quantidade de chakra para exigir tanto a Hiramikari quanto a Samerhada, ou capacidade sutil de portar uma espada como a Nuibari, mas eu também penso na capacidade de ter o estilo relâmpago para portar as espadas Kiba. Afinal de contas, diferente das outras que você poderia aprender, essa deve ser herdada, você deve nascer com o estilo relâmpago para poder usar espadas Kiba e ela ser útil na sua mão, já que ela exige o estilo relâmpago. E muitos ninjas que possuem o estilo relâmpago seriam capazes de portar, mas não combina muito com eles, nem é o tipo de estilo de luta deles. Alguns aqui estão nessas menções honrosas, por exemplo, Meiterumi e Gengetsu Hozuki. Eles não só fazem parte da Aldeia da Névoa, ou seja, já estão fora, mas o fato deles terem o estilo relâmpago, só que não combina com o estilo de luta deles. Claro, né, eu tenho uma teoria de que o Gengetsu poderia ser um dos 7 espadachins da névoa, já que ele era o guarda-costas do Mizukage, do primeiro Mizukage, e também que os 7 espadachins foram criados pelo primeiro Mizukage para meio que ser seu guarda-costas, então ele obviamente entraria ali. Mas a Meiterumi não faz parte, não é o tipo de estilo de luta dela, o portar uma espada, né? A gente viu muito bem isso. Não só isso, vale citar também o Shisui, o Madara e o Minato. Não, embora eles também possuam um estilo relâmpago, não faz parte do estilo de luta deles. O Shisui, que é um ninja muito rápido, não faz parte do estilo de luta do Shisui, não faz parte do estilo de luta do Madara, também não faz parte do estilo de luta do Zai, no caso, né? Todos os Haikages eu acho que poderiam portar as 7 espadas, já que eles têm muita força física, muito chakra, e também possuem o estilo relâmpago. Mais uma vez falando, não é o tipo de estilo de luta deles. O estilo de luta deles é muito mais taijutsu, no caso, não utilizando armas. Então, tirando as menções honrosas aqui, né, desses personagens que poderiam portar, mas não faz parte aqui que eu vou citar aqui, vamos para os top 10 ninjas que poderiam portar todas as 7 espadas da Aldeia da Névoa. Em 10º lugar, Blue Bee. Diferente dos outros ninjas que já falei com menções honrosas, esse daqui poderia facilmente portar. Isso porque ele tem uma certa força física, no caso ele tem uma altura quase que do Killer Bee, Killer Bee é muito mais forte. Ele também, por portar uma espada, né, uma katana, ele provavelmente deve ser versátil nas técnicas de espada. E chakra, mano, o cara era um Jinchuriki do 8 caudas, né? Não é possível que ele tenha pouco chakra. Então, quebrar os primeiros requisitos ali, sem falar o fato de ele ser da Aldeia da Nuvem, provavelmente também tem o estilo relâmpago, afinal de contas ele nasceu na aldeia que é o país do relâmpago.
Então, cara, quebrando ali todas as restrições das primeiras ali, sem falar que ele tem uma força física gigantesca, eu coloco ele nessa posição aqui. Afinal de contas, embora ele esteja muito abaixo dos outros, porque a gente não viu tanto destaque dele, não teve tanto destaque dele, eu acreditaria que, embora com muita dificuldade, ele poderia sim quebrar ali alguns problemas ali, alguns preceitos, no caso, para portar uma das 7, ou seja, ele poderia dominar sim as 7, só que com grande dificuldade, diferente dos outros que eu vou falar a partir daqui. Konohamaru. O Konohamaru apresentou a técnica de estilo relâmpago, ele possui o estilo relâmpago, sem falar que ele também é um grande usuário de bastão, no caso, né, que ele usa a Kuera, que é a invocação dele, né, dos macacos, ele também utiliza técnicas de lâminas, como o do Asuma. Então, cara, esse personagem, por ser um utilizador de armas e também por ter uma grande quantidade de chakra e também ser um usuário de bastão, no caso, não é, ele poderia facilmente portar uma das 7 espadas, na minha concepção. Até agora que em Boruto ele tem uma grande força física. Então, portar uma das 7 espadas, ele poderia sim, e quem sabe portar todas as 7. Ele também é um ninja muito cirúrgico em seus movimentos, que poderia fazer ele portar ali uma espada mais refinada como a Nubari. Então, para mim, Konohamaru, embora com muita dificuldade, menos do que o Bluebeard teria, ele sim conseguiria portar todas as 7 espadas, com dificuldade também, por isso que ele está aqui na nossa 9ª colocação. Em 8º lugar, Omoi. O Omoi já é um personagem que muita gente esperaria entrar nesse vídeo aqui, não é? O Omoi, que apresentou muito mais do que o Bluebeard e que o Konohamaru com técnicas de espadas, não é? Ele é muito versátil no sutil, técnica de esgrima da aldeia da nuvem, então ele poderia facilmente portar uma das 7 espadas. Não em Naruto Shippuden, mas em Boruto, já que ele tem uma certa força física muito maior do que ele tinha antes, ele poderia sim portar espadas como a Kubikiri Butchou, a Kabuto Wari, e claro, né, com a grande quantidade de chakra não tão acima, não é mediana ali, ele poderia portar espadas como a Hiramikari ou a Samerada. Ele também poderia portar espadas como a Nubari e claro, não é, por ser da aldeia da nuvem e ter o estilo relâmpago, ele provavelmente também conseguiria portar as espadas Kiba. A Shibuki é uma incógnita para mim, mas acho que ele também não teria tanta dificuldade assim. Claro, com muita dificuldade, com relação a tanta dificuldade assim, com relação a outros personagens, outros teriam mais facilidade, que eu vou falar aqui a partir daqui para frente. E é claro, não, ele teria uma certa dificuldade ali na minha concepção, não tanto quanto os outros que eu já mencionei. Mas sim, ele conseguiria portar todas as 7 espadas, pelo menos no poder que ele está agora em Boruto, na minha concepção. Em 7º lugar, Mu. Mu é um ninja muito poderoso. Ele apresentou boa parte dos elementos de chakra e o estilo relâmpago também é uma parte do poder que ele possui. Mu também é um usuário de espadas, né? Quando ele estava vivo ele utilizava 2, então dá para se perceber que ele era um ninja muito poderoso, utilizando armas. Sem falar o fato da grande quantidade de chakra que provavelmente ele possuía. Então, cara, eu coloco ele nessa colocação acima dos outros, porque força física ele tinha uma grande quantidade de chakra e, claro, né, pelo menos um pouco acima do que seria mediano. E também ele tinha um grande poder com espadas, uma grande experiência com lâminas. Então, colocar ele como um bom lutador das 7 espadas, eu colocaria ele aqui, até porque o Mu, sendo um gênio que ele é um ninja muito inteligente, não sei se você sabe disso, que ele é um ninja muito poderoso, e também pela sua inteligência e pela sua sagacidade, creio que ele teria mais facilidade para aprender o domínio das 7 espadas do que os outros que eu já mencionei até então. Tobirama. Há quem diga que esse personagem deveria estar muito mais acima, não é? Tobirama é um ninja muito poderoso com técnicas de espadas. Claro, ele tem uma grande quantidade de chakra, muito mais do que os outros que eu mencionei até então. Ele também tem um grande poder com espadas, já que ele aprendeu a utilizar katana desde a era dos estados combatentes. E é claro, não, ele tem um grande poder, uma grande força física. Breno, ele também tem o estilo relâmpago, também possui o estilo relâmpago. Só que eu coloco ele um pouquinho aqui abaixo, não é que os outros, porque o estilo de luta dos outros é muito mais parecido com as técnicas da aldeia da névoa com relação às espadas. Então teria mais facilidade que o Tobirama, não só com o Tobirama, mas que os outros, porque os outros que eu já falei para baixo utilizaram só katanas, espadas curtas e finas. O tipo de espada que é comum na aldeia da névoa, os 7, são armas pesadas, tirando as espadas Kiba e Amibari, claro. São armas muito pesadas, mas é claro, o Tobirama, sendo muito inteligente, assim como o Mu, eu coloco o Tobirama até acima para aprender a utilizar as 7 espadas, acho que o Tobirama teria muito mais facilidade até que o Mu, então ele não teria tanta dificuldade assim. O gênio que é, claro, o Tobirama teria muita facilidade para utilizar as 7 espadas na minha colocação. Claro, ele também não teria a menor dificuldade de utilizar as espadas Kiba e outras armas como
a Kubikiri Bocho e também a Samerhada. Imagina só o Tobirama de Samerhada, cara, que incrível seria. Mas é claro, né, voltando aqui a falar, não faz parte do tipo de esgrima dele, não é? Embora ele utilize espadas, não faz muito o estilo dele, mas eu acredito que sim, o Tobirama conseguiria utilizar não só de médio uma certa dificuldade, mas com médio ali as 7 espadas da Aldeia da Neve. Em quinto lugar, Darui. Quando eu planejei trazer esse vídeo, eu pensava em colocar o Darui em segundo, em terceiro lugar, não colocaria aqui tão abaixo, mas quando eu fui fazer essa pesquisa, vi ninjas que teriam muito mais facilidade que ele para dominar as 7 espadas. Inclusive, eu coloco ele até acima do Tobirama e do Mu e dos outros. Por que eu coloco ele nessa colocação? Porque a lâmina retrátil do Darui é uma lâmina muito similar à lâmina dos Abusa, então utilizar armas pesadas ele tem uma grande facilidade. Então ele poderia portar espadas como Kabutoari, Nuibari e também espada como a Kubikiri Bocho, que é muito similar à lâmina dele. Ele também tem chakra, uma grande quantidade de chakra, que faria ele portar lâminas como a Hiramikarei ou a Samerhada, principalmente a Samerhada. Claro, não é? Ele não tem realmente tanto chakra assim, pelo menos tão mediano assim, com relação ao chakra, o Tobirama tem mais, mas a lâmina que o próprio Darui porta é muito similar a lâminas que os 7 espadachins utilizam, então creio que ele não teria tanta dificuldade assim em memorizar ataques com relação à espada dos 7 espadachins da névoa, sem falar que ele tem o estilo relâmpago, né? Nasceu na Aldeia da Nuvem, então ele tem o estilo relâmpago, que é uma habilidade que permite ele portar as espadas Kiba. Outro ponto também é que ele é muito sutil nos ataques, ele é muito refinado nos ataques, permitindo ele utilizar lâminas como a Nuibari. E é claro, não é, ele tem um grande movimento com as mãos com relação àquela espada que ele porta, permitindo ele portar espadas como Kabutoari e, claro, não é, principalmente de tudo, a lâmina que ele porta é muito similar à espada Shibuki. Então ele não teria dificuldade de portar aquela lâmina diferente dos outros que eu mencionei até então. A espada Shibuki é até uma incógnita, porque ela é uma arma muito diferente mesmo, e se pá, uma das mais perigosas para os portadores, já que ela tem um cabo muito curto. Porém, a espada retrátil do Darui tem uma certa similaridade ali com a Shibuki, então ele não teria tanta dificuldade assim em portar as espadas da Aldeia da Neve. Inclusive, acho que ele dominaria todas, não é? Com mais facilidade até com os outros que eu mencionei até então. Em quarto lugar, Sasuke Uchiha. Eu coloco o Sasuke tão alto, eu não estava pensando em colocar Sasuke nessa lista. Por quê? Porque assim como o Madara e como Shisui, Sasuke não faz parte da habilidade do Sasuke utilizar armas pesadas. Nós sabemos muito bem disso. O tipo de lâmina que ele utiliza... é um tipo de lâmina muito mais fino, no caso, né, mais uma lâmina mais curta, das katanas do Japão, praticamente essa que os outros também portam. Mas por que eu decidi colocar o Sasuke nessa lista? Eu estava relutante em colocá-lo nessa lista, mas, cara, analisando a inteligência do Sasuke, o Sasuke sempre foi muito adaptado no campo de batalha, então portar uma dessas espadas não teria a menor dificuldade para ele. O Sasuke consegue até com mais facilidade do que os outros que eu mencionei até então. Ele consegue se adaptar muito bem, velho, aos tipos de luta, incluindo portar espadas como o Bekiri Bocho, não faz muito a afinidade dele, mas se ele for forçado a utilizar uma lâmina das 7 espadas, creio que ele não terá muita dificuldade. Na minha concepção, é claro, o Sasuke consegue se adaptar muito bem no campo de batalha, inclusive ele conseguiria, na minha concepção, romper todas as restrições que impedem ele de importar todas as 7 espadas. Por exemplo, ele tem um ataque muito letal e sutil com relação a armas como a Nuibari. Ele também tem o estilo relâmpago, um dos melhores usuários, se fala o melhor usuário de estilo relâmpago do anime. Poderia portar as espadas Kiba. Claro, ele só tem uma mão, mas não impediria ele de portar espadas pesadas como a Hiramikarei ou como a Kubikiri Bocho ou a Samerhada. Inclusive, acho que seria até da hora ver o Sasuke portando a Samerhada. Mas espadas como inteiramente até a espada Kiba, né, que exige 2 mãos, ou a Kabutoari, que exige 2 mãos também, né, a Hiramikarei, que é a espada gêmea, seria até complicado para ele. Mas se ele tivesse uma mão como o do Naruto, tornava essa dificuldade que ele possui muito menor para portar todas as 7 espadas. Na minha concepção, o Sasuke só fica nessa colocação porque ele consegue se adaptar muito bem. Ele consegue romper todas as restrições para portar as 7 espadas do anime. Ao menos essa é a minha concepção, né? E ele fica aqui acima dos outros por ter essa facilidade de portar e ele ser muito inteligente no campo de batalha. Em terceiro lugar, Kakashi Hatake. Eu planejava colocar o Kakashi em primeiro ou em segundo. Cara, eu não planejava colocar o Kakashi em terceiro, mas existe um ninja que eu não estava pensando. Não tinha um ninja que eu não planejava colocar, eu não estava nem pensando nesse personagem quando eu criei esse vídeo,
E, cara, eu pensei, mano, não tem como colocar o Kakashi acima desse ninja. Cara, vamos voltar aqui e falar pro Kakashi depois a gente chegar na segunda colocação. Primeiro, o Kakashi é um grande usuário de espadas de criança, não é? Ele, quando ele era menor, um Jushin, até um Jonin, ele portava uma Tanto, que é uma lâmina curta, do clã dele. Depois passou para as espadas, né? Katanas convencionais do Anbu. E é claro, não é? Ele foi um grande exílio das habilidades da Kubekiri Bocho, portando ela na Quarta Grande Guerra Ninja. Nós vimos isso, inclusive, utilizando ataques realmente interessantes, com a técnica do Sharingan, ataques letais e sutis. Realmente, um ataque com uma lâmina pesada, ele conseguia ser extremamente letal, utilizando ele a ponto de derrotar 2 dos 7 espadas X da Névoa, que no caso é o Akibino Jinin e o Fubuki, só utilizando a espada dos Zabuza. E também, cara, com o Sharingan, ele conseguia tornar seus ataques mais eficientes. Mas não é esse Kakashi que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao Kakashi depois de perder o Sharingan. Com o Kakashi sem o Sharingan, agora ele tem uma grande quantidade de chakra. Claro, a eficiência dos ataques dele não diminuiu. O Kakashi continua sendo o Kakashi que nós conhecemos. O poder que ele possui, a experiência que ele possui ainda é alto, temos que admitir isso. E portar todas as 7 espadas, acredito que o Kakashi conseguiria, pelo menos o Kakashi de Boruto. Ele tem chakra suficiente para portar lâminas como a Hiramekarei. Eu acredito que o Kakashi teria muita facilidade de portar lâminas como a Hiramekarei, como a Kabutoari, como a Kubekiri Bocho, que ele já demonstrou, não é? Ele apresentou a técnica da espada rotatória, técnica que os Zabuza utilizavam. Ele apresentou durante a guerra. E, cara, mano, ele provavelmente aprendeu isso só observando os movimentos dos Zabuza. Então, aprender só olhando, o Kakashi consegue. E manusear aquelas espadas, eu acho que ele não teria a menor dificuldade, não. Muito pelo contrário. Acho que todos os personagens que eu citei até então, o Kakashi teria o personagem que teria mais facilidade em portar todas as 7 espadas da Aldeia da Névoa. Sim, o Kakashi é muito inteligente com relação ao requisito armas. Então, portar lâminas como essa não seria nenhum problema para ele. Apesar de seus ataques serem tão letais e precisos, que ele portaria lâminas como a Nuibari e até lâminas com a Shibuki. Creio que não faz parte do ataque dele, mas sim, acredito que ele aprenderia a utilizar lâminas como a Shibuki. Kakashi fica na nossa terceira colocação como um dos personagens que teria até facilidade em portar todas as 7 espadas da Aldeia da Neve, a menos da minha colocação. E é claro, ele está aqui nessa posição porque os outros dois que ficam acima dele, cara, não tem como dizer que eles não portariam todas as 7 espadas. Eles, outros dois, portariam com muita facilidade no caso. Em segundo lugar, Hashirama Senju. Hashirama tem um estilo relâmpago. Ele não apresentou, mas ele possui. Hashirama tem uma grande quantidade de chakra, tem uma força física com Hashirama, cara. Você quer dizer que ele não tem uma força física para portar uma das 7 espadas? Além do mais, Hashirama gostava de usar lâminas pesadas, cutelos grandes e espadas enormes. Ele também poderia utilizar 2 em ambas as mãos. E, cara, nada impedia ele de portar todas as 7. Desculpa, acho que o Kakashi tem muita facilidade, mas não teria tanta facilidade quanto o Hashirama para portar todas as 7 espadas. Mano, o Hashirama portava qualquer tipo de arma, cara. Ele não tinha uma preferida, ele utilizava todas em conjunto, incluindo com técnicas do estilo madeira, mas portar todas as 7 teria grande facilidade. Ele portaria facilmente espadas como a Kubekiri Bocho, a Nuibari, espadas como a Kabutoari ou até a Shibuki. Lâminas que exigem chakra, como a Samerrada ou a Hiramekarei, mano, o cara possui uma das maiores quantidades de chakra do anime. E isso que ele nem é Jinchuri. Então, portar essas lâminas, acredito que ele seria extremamente eficaz utilizando elas. E, cara, ele tem um estilo relâmpago, então nada impediria ele de portar as espadas Kiba, apesar de que não combinaria muito com ele utilizando esse tipo de arma. Mas, claro, ele poderia, sim, até com muita facilidade, portar todas as 7 espadas da Aldeia da Névoa. E em primeiro lugar, é claro, não poderia deixar de citar esse personagem. Acho que muita gente até pensou que eu não colocaria ele no vídeo, né? Já estava até se indignando, já que esse personagem porta 2 das 7 espadas mais famosas da Aldeia da Névoa, que no caso é o Killer Bee. Killer Bee fica na nossa primeira colocação porque, diferente dos outros, que é só tudo muito especulativo, o Killer Bee demonstrou ser capaz de utilizar 2 das 7 espadas mais poderosas da Aldeia da Névoa. Ele utilizou uma técnica icônica da Aldeia da Névoa, utilizando o Kubekiri Bocho, né? Ele só tocou naquela arma, velho, ele nunca aprendeu como utilizar. Ele só de tocar naquela arma utilizou o corte de vários pedaços, que é uma técnica icônica utilizando essa arma. Os Zabuza apresentou essa habilidade. E, cara, mano, ele apresentou como se fosse, cara, como se fosse aquela arma fosse dele há anos, velho. Realmente ele apresentou com muita facilidade de portar essa arma. Se ela tivesse com o cabo longo que estava com o Suigetsu, creio que ele teria sido muito mais eficaz e até muito mais letal utilizando essa arma.
contra o Sasuke, velho. Eu poderia até matar o Sasuke na minha concepção. Outro ponto, ele apresentou também facilidade para portar Samerrada, um dos muitos portadores da Samerrada que eu considero que seriam muito poderosos mesmo. Cara, ele só observando os movimentos do Kisame, creio que ele aprendeu como utilizar a Samerrada e ele não teve a menor dificuldade, velho, mesmo não sendo da aldeia da névoa. Outro ponto, as lâminas dele são muito finas, então ataques letais e realmente, cara, para matar mesmo, aquelas lâminas das 8 que o Killer Bee porta, ele consegue atuar como um ataque letal, então porta-lâminas como a Nuibari, ele não teria a menor dificuldade. E também vale se destacar que ele tem uma força física para portar outras lâminas, como a Kubekiri Bocho e a Shibuki. Chakra, o cara, mano, é o Jinchuriki do 8 caudas, então não teria como ele não portar lâminas como que exigiam Chakra, afinal de contas ele tinha a Samerrada, então portar lâminas como a Hirame Karei não seria o menor problema para ele. Outro adendo é que eu me esqueci de citar no Kakashi, que o Kakashi também tem técnicas com fios, também tem técnica com fios que facilitariam ele portar lâminas como a Nuibari. O Kakashi, no caso, né? O Killer Bee eu sei que muito facilmente portaria todas as 7 espadas, muito mais do que os outros, na minha concepção, é claro. Esse daqui é o meu ranking dos ninjas que portariam todas as 7 espadas da aldeia da névoa, do que teria muita dificuldade de portar até o que teria mais facilidade de portar todas as 7 espadas. Se você tem um ranking diferente, deixa aqui nos comentários. Claro, não se esqueça de deixar seu likezão que ajuda demais o canal a crescer. E é isso, obrigado por tudo, valeu. Se vemos no próximo vídeo, que no caso é falando sobre a Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas, Kushina Uzumaki. E é isso, obrigado por tudo, valeu e tchau.